Bom dia, igreja. Dando sequência então às nossas respostas aqui para marcar este mês de Escola Bíblica Dominical, mais uma vez agradecendo ao irmão Marcelo que está coletando aí essas perguntas. Eu tenho uma lista, eu estou seguindo ela. Tem uma pergunta que ela é bem complexa. A pessoa começa com uma afirmação dizendo que a gente, crente, né, está sujeito às mesmas situações que as pessoas que não creem estão. Então a lista ali, desemprego, enfermidade, a própria morte, o sofrimento, a angústia, tantas situações pelas quais também nós passamos. E pergunta a pessoa assim, por que é que existe na igreja um apelo do tipo assim, a sua vida vai melhorar se você vier para a igreja? E ainda pergunta assim, qual seria a verdadeira motivação para ir à igreja? Então, por partes, é bem complicado responder isso, porque não podemos ser superficiais, mas também nós não temos muito tempo para falar sobre essas coisas, mas apenas fazer provocações. A primeira resposta que eu preciso dizer é que quem abraça a fé e quem se apega a Jesus, realmente a vida melhora, de alguma forma. Jesus disse, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Agora, em que aspecto e em que sentido a vida melhora? Por exemplo, a gente às vezes está numa estrada e o carro quebra. O carro quebrou e você não tem perspectiva do que pode acontecer, dos perigos que ali estão, de quando chegará o seu socorro para você. Mas imagina que você está na mesma estrada, seu carro quebra, mas você sabe que tem um seguro, você sabe que tem um telefone à sua disposição, talvez ali não dê sinal, mas você conhece a região, sabe que andando alguns passos você encontra um lugar onde possa telefonar, você sabe onde encontrar socorro ali, você sabe que por ali, por aquela estrada, determinado horário, passa um amigo seu que pode lhe ajudar. Então aconteceu tudo igual. A diferença é que você agora tem consciência do lugar onde você está, da situação em que você se encontra, do tempo que você vive. Então, veja que o simples fato de conhecer as coisas pode atenuar muito do nosso sofrimento. Então, quando chega uma conta para a gente, por exemplo, como eu vou pagar? Dia 5, dia 10 vem o meu pagamento, eu vou pagar essa conta. É diferente da ansiedade de quem não tem um emprego, por exemplo, como que eu vou conseguir, ou quem vive de algum tipo de bico, certo? Então, nessa perspectiva eu sei quando vai chegar. Agora imagina o sofrimento de Abraão, pai da fé, quando ele vai levar o seu filho para sacrifício e ele não tem o cordeiro. E ele está levando o filho, mas ele está crente de que Deus dará um jeito, não sei qual, mas Deus dará um jeito, por isso Deus proverá. Então conhecer um Deus que cuida de nós, Deus que tudo provê, nos dá essa segurança. E não importa a circunstância, não importa o mar agitado como esteja, porque Jesus estando no barco, como diz ele mesmo, como pode o mar levar aquele barco onde está o Criador de todas as coisas? Então, a primeira questão que a gente precisa colocar é que, apesar de acontecerem as mesmas coisas na vida do crente e do incrédulo, daquele que não crê, aquele que crê, ele tem um conhecimento assim que lhe dá uma posição favorável. A segunda questão que Jesus apresenta ali, quando ele fala do sábio e do nécio, aquele que ouve as suas palavras e as pratica, ouve as palavras de Jesus. Jesus diz assim, olha, eu vou comparar ele como um homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha. Veio o vento, veio chuva, veio os males, mas o que aconteceu? A sua casa permaneceu firme. O salmista diz assim, no Senhor espera a minha alma, não serei muito abalado. Então, abalos, problemas, dificuldades existem, acontecem. Nós às vezes até nos metemos em problemas que não precisaríamos nos meter, mas a vida de quem confia em Deus, ela encontra em Deus mesmo essa segurança, tá certo? Então, em algum aspecto, sim, a vida de quem crê melhora, né? E aí
se pergunta assim, por que que a igreja usa esse tipo de apelo? Porque é o apelo que funciona. Então nós temos uma história, né? A igreja cristã, ela passa por uma história em que há ênfases, e houve ênfase puritana, né? Houve ênfase evangelística, houve ênfase pentecostal de curas e milagres, e a ênfase agora é essa ênfase da prosperidade. Sua vida vai melhorar, pare de sofrer, porque é o que as pessoas procuram. Então você não consegue trazer pessoas para a igreja dizendo para elas assim, olha, venha cá e venha sofrer como Paulo, como Timóteo sofre as aflições de um ministro, e essa é a pregação, inclusive bíblica, não é? Então o que acontece é que para atrair as pessoas, você precisa dar aquilo que elas querem. E algumas vezes até o evangelho oferece isso que as pessoas querem e procuram por uma questão que é contingencial, ou seja, é uma consequência. Mas há igrejas que se especializaram em atrair as pessoas por meio destas coisas, curas, milagres, mas agora então uma pregação motivacional e a ideia de sucesso em tudo que você vai fazer, tudo que puser a mão prosperará. Essa questão nos lembra quando, por exemplo, Jesus andava, ele fazia muitos milagres e as pessoas procuravam os milagres de Jesus. E Jesus mesmo disse, vocês vêm até mim porque eu dei pão a vocês. E foi quando Jesus fez o duro discurso, né, dizendo da necessidade de apropriar-se dele espiritualmente. Então o evangelho vai para além dessas coisas, mas inclui essas coisas. Então quando alguém fala assim, pare de sofrer, aceite a Jesus, eu já expliquei o que é esse sentido, né? O que é que está posto. Agora, quando você fala tudo que fizer prosperará, e a ideia que passa na cabeça das pessoas é que não vai ter mais problema nenhum, com Jesus não vai ter mais problema. Vai ter problema, mas a sua fé vai fazer vencer, né? E a Bíblia diz, a nossa fé vence o mundo. Posto isso, né, nós devemos responder à última questão que é colocada, qual seria a verdadeira motivação de ir à igreja? Eu colocaria que é a questão da obediência. A Bíblia diz assim, não deixando a nossa congregação como é costume de alguns. Então, a primeira e maior motivação realmente é a obediência, é o que ele requer de nós e devemos obedecer, que nós nos reunamos. Agora, há uma outra motivação que é o seguinte, a Bíblia diz, crescei na graça e no conhecimento. E nós não conseguimos pensar ou entender que alguém possa crescer no conhecimento das coisas de Deus distante da sua igreja, porque é como um estudante que quer aprender longe da escola. A escola favorece isso, o ambiente da igreja favorece isso, e mais, crescer na graça, nas oportunidades de servir, são todas coisas que estão postas dentro da comunidade, dentro da igreja. Então há uma necessidade de crescermos, de absorvermos mais, de fazermos a vontade de Deus, e a igreja, o convívio nos favorece. Então, a verdadeira motivação seria a obediência, e é realmente aceitar o senhorio de Jesus Cristo. Ele é que é o nosso dono, e nós devemos então celebrar a sua presença, estar com ele e congregar e servir, e essa deveria de ser a verdadeira motivação. Há pessoas que estão indo sim para a igreja por motivações erradas. Domingo mesmo, na nossa aula, nós colocamos questões de pessoas que vão à igreja se ou tiverem ali oportunidade para se realizarem, ou seja, o sentimento do utilitarismo. Se isso é útil para mim, então eu vou à igreja. Se não é útil para mim, eu não vou, porque vai ser útil para outra pessoa. A gente já ouviu até gente argumentando assim, eu não vou para a igreja para trabalhar para outras pessoas. Mas esse é o motivo mesmo, é ir para a igreja para trabalhar para outras pessoas. Então, há pessoas indo para a igreja para conquistar êxito na sua vida, né? E elas estão já fracassadas neste momento, porque com Deus não se faz barganha. Então a gente vai em obediência, em gratidão a Deus, esse que é o princípio, e ali a motivação correta de estarmos na casa de Deus. Eu espero ter respondido. Tenham todos um bom dia e fiquem na paz do Senhor.